Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-obreiro da Universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Convido vocês que avaliem se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar e ativar o sino para notificações. E leiam a Bíblia e busque caminhar na fé em Cristo com seus próprios pés. E no vídeo de hoje, iremos abordar a lei número 27 deste livro aqui, das 48 leis do poder. E iremos fazer um comparativo a respeito da expansão da Igreja Universal do Reino de Deus no continente africano, principalmente na África do Sul. Meus amigos e amigas, está aí na tela a lei número 27 e ela orienta o seguinte: jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Pois bem, aí vocês me perguntam o que isso tem a ver com a Igreja Universal na África do Sul. Pois bem, eu lhes responderei agora, trazendo para todos vocês um fragmento extraído do canal do nosso irmão Davi Vieira, quando ele entrevistou esse ex-pastor chamado Alexandre Lisboa. Ele vai contar algumas peculiaridades em relação à experiência dele vivida na África do Sul. E é importante vocês terem em mente os movimentos adotados pelo bispo Marcelo Crivella lá. É o que eu sempre digo, essas entrevistas concedidas ao Davi Vieira, nós podemos extrair muitas lições. Vou dar um play aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Em 93, 2 anos depois, teve esse acontecimento lá em Bacaxá, como eu já falei, nós fomos para a África do Sul. Chegamos ao backstage, era o Crivella. O Crivella era o líder da Igreja Universal lá da África toda. Na época era toda, até as igrejas que falavam francês. Hoje, depois se dividiu a igreja que fala francês, a igreja que fala português. O Crivella era o líder das igrejas que falavam português, inglês e francês. As reuniões eram, quando tinha reunião dos líderes, né, era todos os pastores da África toda. Ele era o líder da África toda. E a igreja estava crescendo muito. Dava gente do lado de fora. Aí as pessoas que estão nos assistindo podem falar, como é que pode? Né? Uns que discordam do teu trabalho, das denúncias, podem dizer, mas como é que pode? Olha, gente, o povo lá da África é um povo muito sofrido, muito mais sofrido que no Brasil. 10 vezes mais sofrido que o povo aqui no Brasil. Bom, pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui para poder trazer alguns detalhes a respeito dessa entrevista. Primeiro, nós estamos constatando que o bispo Crivella era o responsável por todas as operações da Igreja Universal na África do Sul. E que o povo africano, de um modo geral, é um povo sofrido, tá bom? E essa informação é de extrema relevância para que vocês entendam essa Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. É um povo muito sofrido, é um povo humilde. E você chegou lá. O Marcelo Crivella é branco. Uhum. Começou a cantar em Zulo, porque você branco lá, Davi, cantando em Zulo, falando em Zulo, é uma humilhação, porque o branco lá fala africano. O máximo que o branco falava lá era inglês. Uhum. Você não via branco lá falando Zulo. Sim, cantando em Zulo. Uma aproximação, né? Uma aproximação. É uma aproximação, uma humilhação. É uma humilhação. Uma pessoa humilde, como é que pode? Um homem branco, eles falavam com um homem branco cantando em Zulo, falando em Zulo, né? Que ele falava algumas palavras em Zulo, cantava em Zulo. Então, pessoal, na minha humilde opinião, podem vir aqui pessoas de dentro da Universal dizendo que é mentira minha, que eu tô botando minhoca na cabeça das pessoas, mas veja bem, continente africano, África do Sul, país pobre, pobre para negros, porque o branco na África do Sul tem vida de rei, tá bom? É só vocês darem uma pesquisada aí que vocês vão ver
que eu não estou aqui falando besteira. Eu não estou aqui sendo leviano, tá bom? E aí imagina só, e nessa época, pessoal, estava próximo do término daquilo que nós aprendemos como apartheid. Vocês estão visualizando aí na tela uma placa em inglês e afrikaner, dizendo que aquela área é exclusiva para pessoas brancas. E aí vocês pensem comigo, um país onde existe uma segregação entre brancos e negros. Chega uma pessoa branca dos olhos claros, se misturando junto com a multidão negra, trazendo promessas de uma vida melhor. O que é que você acha que aquele povo iria fazer? Iria segui-lo. Estou enganado ou não? Será que aquele povo, antes do Marcelo Crivella, se deparou com algum branco prometendo algo de bom, algo de melhor, algo de concreto para aquela população? Eu tenho minhas dúvidas. E a igreja começou a lotar, começou a abrir. Na época que eu estava lá, foi aberta mais de 100 igrejas lá na África do Sul. Mais de 100 igrejas. Eu fiquei um bom tempo lá no Park Station. E ali no Park Station que eu comecei a ver essa exploração. Depois foi lá, né? Foi lá que Deus me despertou. Foi na África. Eu fiquei lá 7 anos. Ali que eu comecei a ver aquela exploração, aquele povo humilde, chegando na igreja, aí ele botava a cruz, né, em cima da mesa, jogava azeite. Me lembro que eu fazia isso várias reuniões que eu fui lá com ele. Ele botava o azeite, né, em cima da cruz, dizia que era o azeite, o Espírito Santo, e mandava todo mundo dar tudo. Era tudo. Aí naquela época, Davi, era... Eu vou trazer para vocês uma reportagem, que eu vou até tentar deixar aqui na descrição desse vídeo, falando de como que foi a vida da Igreja Universal na África do Sul. Pasmem vocês, a tentativa da Igreja Universal foi criar templos para poder levar imigrantes para a instituição. Mas a partir do momento que o Crivella começou a falar em Zulu, tratar as pessoas pela língua nativa, a instituição ela cresceu de maneira absurda, não só com a presença de imigrantes como membros, mas também de nativos daquela região. Na época de Cabo Frio, né? Cabo Frio já tinha um negócio de dar tudo. Aí ali foi o dar tudo. Crivella era tudo, não era tudo ou nada. Ali na África do Sul eu tive essa experiência do tudo ou nada, 95. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham observado os detalhes dessa entrevista que eu acabei de apresentar para vocês. Então, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. Quero que vocês observem o que eu vou ler para vocês nessa reportagem aqui da BBC News Brasil. O que pode estar por trás da indicação do ex-prefeito Crivella para a embaixada na África do Sul. Eu vou comentar a respeito dessa indicação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu gostaria que vocês me acompanhassem principalmente nessa parte que eu estou sublinhando aqui da matéria. Vejam só, era super importante ter alguém de confiança que realmente investisse nesse projeto de transnacionalização. Foi Crivella quem produziu esse primeiro processo de organização, elaboração e gestão do crescimento institucional da IURD pelos outros países da África e dentro da África do Sul. Em 1994, cheguei com minha esposa e 3 filhos na cidade de Durban. Saíamos pelas ruas dando folhetos, convidando as pessoas para a reunião na igreja, diz Crivella em um vídeo publicado em seu canal do YouTube em 2009. Ele está ao lado da esposa, mostrando o Templo da Universal na cidade que fica no leste da África do Sul. E logo a igreja, começou a encher. Era uma lojinha pequena dentro do mercado indiano. Deus abençoou e se transformou numa grande catedral. A data de chegada de Crivella no país coincide com o fim do apartheid, o regime de segregação racial na África do Sul.
A ideia inicial da Universal, prestem bem atenção nisso, diz Van Wyck, professora de antropologia da universidade na África do Sul, era atingir os falantes de português, pessoas vindas de países vizinhos. Preste bem atenção, tá? Países lusófonos vizinhos. Tanto que os primeiros cultos em Joanesburgo, maior cidade do país, eram nossa língua. Wyck é autora do livro A Igreja Universal do Reino de Deus na África do Sul. Mas, de forma inesperada, traiu um grupo grande de pessoas negras. A igreja saiu, então, de um bairro predominantemente branco e se imiscuiu em regiões com população negra. Tá vendo aí, pessoal? É o que eu falei para vocês. O objetivo da Igreja Universal no continente africano era captar imigrantes. Porém, por causa do apartheid, eu não sei quem teve essa ideia, se isso foi premeditado ou não. Mas a partir do momento que Crivella se imiscuiu no meio da população negra, ele branco, esposa branca, filhos brancos de olhos claros, a partir do momento que ele se misturou junto com a população negra, cantando músicas da língua originária deles, acabou atraindo a população negra para a Igreja Universal e, consequentemente, tornou-se um fenômeno. E aí, amigos e amigas, nós voltamos à lei número 27, uma das 48 leis do poder. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessa. Enfatize o entusiasmo, de preferência a racionalidade e a clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peça-lhes que se sacrifique por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crença lhe dará um imensurável poder. Tá bom? E aí eu quero enfatizar esse fragmento aqui, ó. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Lembram-se da entrevista que o pastor lá deu ao Davi Vieira? É tudo ou nada? Colocar uma cruz no altar e espalhar lá os envelopes? É isso aí, ó. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Tá bom? E eu não vou parar só por aí, não. Esse julgamento tem tudo a ver com o empreendimento que a Igreja Universal se enveredou lá na África. E tá aqui, ó, essa lembrança da presença de Crivella no país, entre aspas, grandes multidões de pessoas compareciam a seus sermões. Ele tinha uma reputação de homem forte de Deus, com um histórico de milagres. Fecha aspas. Para ela, que é a pesquisadora, a Universal se aproveitou do momento pós-apartheid em que havia sentimento de esperança no país para angariar, ou seja, captar membros. Com seu discurso de prosperidade, deslumbrou os sul-africanos desejos de mobilidade social e integração racial. O momento em que a igreja entrou na África do Sul foi bem escolhido. Foi num tempo de muita esperança de mudança política e econômica, diz Vick. Segundo ela, quando a Universal chegou, as pessoas pensavam que finalmente poderiam usar o poder de Deus para mudar suas vidas de maneira prática. O Deus da igreja poderia os tornar ricos e saudáveis. Hoje, segundo o site da Universal da África do Sul, há 309 igrejas no país, menos que as 320 contabilizadas por Vick na época em que publicou seu livro, em 2014. Quer dizer, a Universal está também perdendo espaço
na África do Sul. Segundo ela, a igreja vem perdendo força na região, com membros migrando para outras denominações pentecostais ligadas à figura de profetas. Meu Deus do céu, deve ser Valdemiro, R.R. Soares, Luciano Neves, entre outros. Ao lado das movimentações em Angola, essa hemorragia de membros forma um cenário preocupante para a Universal no continente. Bispos e pastores angolanos divulgaram há 2 anos um manifesto com acusações públicas contra os brasileiros da igreja, iniciando um processo de reforma em Angola. Bom, então tá aí, vou ler para vocês mais uma vez. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa, quer dizer, a Universal foi se instalar na África do Sul justamente no ano em que houve o apartheid, ou seja, tentaram de maneira formal acabar com a segregação entre negros e brancos. Crivella teve a sacada de, pelo fato de ser branco, se misturar com os negros e cantar músicas na língua originária dele. Isso daí acabou trazendo uma imensa multidão de sul-africanos para frequentar as instituições religiosas, que, diga-se de passagem, o objetivo dela era captar os imigrantes. Torne-se o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Então, quando a Universal chegou, as pessoas pensavam que finalmente poderiam usar o poder de Deus para mudar suas vidas de maneira prática. O Deus da igreja poderia os tornar ricos e saudáveis, tá bom? Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessa. Enfatize o entusiasmo, de preferência a racionalidade e a clareza de raciocínio. Esse fragmento é importante porque muitos virão aqui dizer que a Igreja Universal prestou um serviço de extrema relevância na África do Sul. Será mesmo? Então eu gostaria que vocês me explicassem por que a África do Sul lidera a proporção de jovens neném no mundo. E o Brasil está em segundo lugar, tá bom? O que seriam esses neném? Jovens que nem estudam e nem trabalham. Então, tá aí, ó. Assistam o meu vídeo antes de criticar, tá bom? A Igreja Universal fez um trabalho de extrema relevância no continente africano e principalmente na África do Sul. Tá aí, ó. Brasil só perde da África do Sul na proporção de jovens neném, que nem estudam e nem trabalham. E antes de concluir esse conteúdo, eu preciso mostrar para vocês os desdobramentos do braço político do Bispo Macedo e da Igreja Universal na política brasileira. Vocês se lembram que quando Crivella ele estava terminando seu mandato de prefeito e não conseguiu se reeleger, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou nomeá-lo para a embaixada na África do Sul. O STF vetou, como vocês estão vendo aí, através desse fragmento extraído do portal Tribuna. Mas o Crivella, ele estava indo para a África do Sul para ser embaixador, não foi do nada não, tá bom? O principal objetivo foi conter aquela insurgência que aconteceu em Angola, tá? E tá aí a reportagem extraída do portal Clube K. Angola teme que Crivella transforme a embaixada na África do Sul em posto avançado da Universal. A indicação de Marcelo Crivella a republicanos para se tornar embaixador do Brasil na África do Sul gerou queixas de autoridades do governo de Angola, que teme que o ex-prefeito do Rio transforme a missão diplomática num posto avançado da Igreja Universal do Reino de Deus, no continente africano. A Universal atravessa uma crise em Angola, com a rebelião de religiosos locais e o envolvimento de lideranças brasileiras da instituição em acusações de crimes financeiros. Assim, o racha da IURD converteu-se num ponto de tensão entre os governos do Brasil e Angola. Um dos capítulos mais tensos dessa crise ocorreu em meados de maio, quando 34 brasileiros ligados ao trabalho missionário receberam notificação de autoridades de Luanda de que seriam deportados. Então tá aí, ó. O povo vem com chororô, tá bom? E contra fatos não argumentos. E pasmem vocês, eu vou sempre dizer aqui no meu canal, é possível tirar o Bispo Macedo
da liderança da Igreja Universal aqui no Brasil. É óbvio que será uma tarefa quase que impossível, porque ele detém aqui o controle financeiro, político e de mídia. Mas ele está com medo. Não só ele, mas outros líderes religiosos. Não é à toa que eles estão pegando dinheiro emprestado das instituições que eles fundaram para poder montar empresas e colocar essas empresas nos próprios nomes. O objetivo disto é criar uma confusão patrimonial, de modo a dificultar a justiça de fazer o desmembramento daquilo que é propriamente dito deles e daquilo que eles obtiveram através de má fé, através das instituições que eles criaram. Tá bom, meus amigos e amigas? E aí, o que vocês acharam? Lei 27. Jogue com as necessidades que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Mesmo a Igreja Universal perdendo espaço para as concorrentes no continente africano, ela ainda possui sua relevância, tá bom? E não venham vocês aí, adoradores do Bispo Macedo, dizendo que eu estou perseguindo a Igreja Universal. Negativo. Meu trabalho aqui é denunciar a hipocrisia religiosa. O meu objetivo aqui é mostrar que aquilo que esses líderes religiosos pregam, ensinam e cobram de seus fiéis, além deles não praticarem, está em total discordância das Sagradas Escrituras. E quando vocês vierem me criticar aqui, pelo menos observem as normas de português, tá bom? E não venham com perguntas e comentários vagos, genéricos e imprecisos para poder não me causar confusão na hora de respondê-los, tá bom? Então é isso aí. Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.